Olá, amigo! Olá, amiga, tudo bem? Estamos dando início à nossa série de estudos sobre os eventos finais. Nesse momento em que a Terra clama por respostas se estamos realmente vivendo nos últimos momentos da história humana, se faz oportuno que nós nos apeguemos e entendamos os conselhos da Palavra de Deus. Portanto, você é nosso convidado a estudar junto conosco esses temas que são extremamente preciosos para a nossa compreensão dos eventos finais. As últimas notícias que temos do dia: rios e córregos inundando inúmeras cidades, milhares sem energia elétrica após terrível furacão. 3 tufões acabaram de tocar o solo ao fim da cidade. E agora, o que é isso? Eu acho que é um terremoto. Eu nunca vi tais condições climáticas antes. Busquem abrigo imediatamente. Olha, mamãe, pastor Jesus. Estamos dando início à nossa série de estudos sobre os eventos finais com a primeira lição que trata a respeito da última crise da Terra. Nessa nossa série de 20 lições, é oportuno que nós, nesse momento em que o mundo está enfrentando uma crise de pandemia, estou confinado em minha casa, você na sua casa, é importante que nós entendamos quais são os conselhos bíblicos, as orientações bíblicas sobre esse assunto, para que nós possamos realmente tomar um norte, uma diretriz. Estou no jardim da minha casa e é bem possível que você ouça ruídos de veículos passando, cachorros latindo, mas esse é o intuito, não estamos em nenhum estúdio de gravação. Você na sua casa, eu na minha casa, e a gente batendo esse papo realmente que é extremamente importante. Muito bem, hoje trataremos sobre a primeira lição, a última crise da Terra. É bem sabido que governantes, políticos, pessoas influentes estão preocupadas com a situação que o nosso mundo está presenciando atualmente. A crise de pandemia do novo coronavírus não escolhe classe social, amedronta todas as pessoas, dos mais ricos aos mais pobres. Pessoas influentes ou sem tanta cultura assim são vítimas desse medo que assola todo mundo. Mas o que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Será que a Bíblia profetizou algo semelhante? Quero convidar você a ter de posse a sua Bíblia, e inclusive vou dar um tempo para que você possa buscá-la aí em sua casa, onde estiver, tê-la em suas mãos para que a gente possa juntos estudar acerca desse assunto tão importante. Muito bem, quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 24 de Mateus, e a partir do versículo 3, a Bíblia nos diz o seguinte: estando ele, Jesus, assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Os discípulos indagaram Jesus acerca do que o mestre estava pregando, apresentando a eles momentos difíceis que seriam vivenciados no futuro por cada um deles. E eles ficaram intrigados e perguntaram ao mestre: mas quando essas coisas haverão de acontecer? Quando tudo isso sucederá?
E qual será o sinal da tua vinda e da consumação do fim de todas as coisas? Assim como nós, os discípulos naquele tempo estavam preocupados sobre quando as coisas das quais Jesus estava falando haveriam de acontecer. E então Jesus continua aquele diálogo e responde para cada um deles esses momentos que deveriam anteceder o fim de todas as coisas. Ainda no capítulo 24 de Mateus, versículo 4 em diante, Jesus narra da seguinte forma: Respondeu-lhe Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Quero chamar a sua atenção para um momento importante no discurso de Jesus, na resposta do Mestre aos seus discípulos. Quando Jesus falou que os discípulos ouviriam falar de guerras e rumores de guerras, ele os alertou para que eles não entrassem em pânico, não ficassem alarmados. A mesma coisa deve acontecer conosco hoje, quando estamos vivendo um momento de crise em nosso planeta, de dúvidas, de incertezas, de medo, de temor. Da mesma forma que Jesus disse aos seus discípulos, ele nos diz também que nós não devemos entrar em pânico, não devemos nos alarmar, e ele dá as razões pelas quais nós devemos confiar nele. Em todos os tempos, Deus sempre alertou os seus filhos. Em todos os momentos, Deus nunca deixou seus filhos sem respostas, sem sinais, sem motivos para estarem atentos quanto aos eventos sinais. Esse fato aconteceu, por exemplo, com Noé, lá no Antigo Testamento, quando Deus alertou para que Noé construísse uma arca e nela se refugiasse, porque ele mesmo destruiria o mundo com água. Naquela ocasião, mesmo depois de 120 anos pregando, Noé somente conseguiu embarcar naquela arca os seus familiares e um casal de cada animal. Deus também orientou para que Ló saísse de Sodoma, porque ele destruiria aquela cidade ímpia. As pessoas haviam se desviado de Deus, haviam tomado outros caminhos e não restava mais esperança para aquele povo. Mas Deus não deixou Ló à mercê daquela situação. O alertou para que ele saísse de Sodoma. E então Ló saiu daquela cidade ímpia, levando consigo a sua família. Mas muitos ficaram ali para serem destruídos por ocasião da ira de Deus. Assim mesmo aconteceu com os discípulos de Cristo, quando alertados foram para que deixassem Jerusalém, porque a destruição estava próxima de acontecer. Jesus os alertou para que eles também tomassem a iniciativa e fugissem, porque a destruição era iminente. É bem verdade que Deus, em toda a sua sabedoria, estabeleceu um dia para levar a cabo todas as obras desse mundo. Haverá o dia em que este mundo chegará ao seu final. Isso é inevitável, mas Deus não fará isso sem antes alertar os seus filhos acerca desse juízo iminente. E esse alerta de Deus, ele o dá através dos sinais que a Bíblia apresenta e que estão à nossa disposição para entendermos se esse momento está próximo ou se está muito distante ainda. Veja, quero convidá-lo a mais uma vez no capítulo 24 de Mateus, lermos o que diz o versículo 14 e entendamos realmente acerca daquilo que diz
a palavra de Deus como sendo o último sinal que antecederia a volta de Cristo a essa terra. A palavra de Deus diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Querido amigo, querida amiga, não se desespere, não se preocupe sobremaneira. Apegue-se às promessas deixadas na palavra de Deus, quando promete que todo aquele que se apegar com o coração contrito, com fé, às promessas que a Bíblia apresenta e ao nosso Deus, sem dúvida nenhuma, devem se alegrar quando esses sinais começarem a acontecer. Estamos realmente vivendo um momento de crise em nosso planeta, mas não é momento de se preocupar sobremaneira, de se apavorar, de se alarmar. Muito pelo contrário, devemos, em atitude de oração e vigilância, estarmos sempre atentos quanto a esses sinais. E alegres, porque a nossa redenção está próxima. Desejo que você, que sua família, se apegue às promessas bíblicas e ao invés de se apavorar quando esses sinais assombrosos começarem a acontecer, muito pelo contrário, se alegre, porque é chegada a hora da nossa redenção. Convido você a inclinar a sua cabeça e fazermos uma oração. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, porque deixastes em Tua palavra sinais que nos revelariam que o fim de todas as coisas está próximo. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos capacite, nos encoraje a cada dia buscarmos conhecimento de Tua palavra para entendermos a Tua vontade para conosco e estarmos assim nos preparando para aquele grande dia. Desejo que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão participando conosco dessa série de eventos sinais. Em nome de Jesus, amém.